Caros amigos, mais uma vez encontro-me aqui presente para continuar falando do nosso assunto sobre a prece, a necessidade da prece nos nossos dias. Causas atuais das aflições. A contrariedade da vida de duas espécies. São de duas espécies. As contrariedades, os aborrecimentos, né? Ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Uma tem a causa na vida presente, a outra em vidas passadas. Ao buscar a origem dos males terrenos, percebe-se que muitas são a natural consequência do caráter, da condição, da conduta, do ato de quem ofende, de quem sofre, né? Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos não são vítimas do seu desleixo, de sua imprevidência, do seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, pelo desânimo, pela má conduta ou por não limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse, da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e de atrozes, desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam na imprudência e excesso de toda a ordem? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos por não combaterem nelas desde pequeninos as manifestações de suas más tendências? Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo, das vaidades, que ressecaram o coração. E depois, mais tarde, ao colher o que semearam, espantam-se, afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida interroguem suas consciências, que busquem primeiro a coragem dos males que os aflijam e sintam-se, a maioria das vezes, não poder dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. O homem se encontra, então, na posição daquele que solicita bons conselhos para segui-lo ou não. E Deus quer que assim seja, para que ele tenha responsabilidade de seus atos e para deixar-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal.
O homem sempre pode obter isso, se orar com fervor, e é neste caso que se podem aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Então, estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação ao revelar as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para outros o bem que lhes pode fazer. Ao atender ao pedido que lhe é dirigido, Deus frequentemente tem em vista recompensar a intenção, o devotamento, a fé daquele que ora. É por isso que a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e maior eficiência. O homem vicioso e mau não consegue orar com fervor, e a confiança que só são alcançadas pelo sentimento da verdadeira caridade ou da verdadeira piedade. Porque ele tem que ser piedade, ele tem que ser humilde. Mas o homem mau, ele não é assim, ele é arrogante, ele é vaidoso, é mau, né? Imagina se eu vou pedir, eu tenho que merecer, eu tenho que ter. Então ele já parte para a violência, a maldade, que é o que está acontecendo, né? As coisas que ele quer, se ele não tem, ele vai usar a brutalidade. Do coração do egoísta, daquele que ora com os lábios, sairão de sua boca apenas palavras, mas não os sentimentos de caridade que dão à prece todo o seu poder. A prece, acima, e esse de que nós estávamos falando, né, não só do, como é que fala? Do homem mau, do imprudente, do indiferente também, gente. Às vezes ele está fazendo mal nenhum, mas também não está fazendo nada. E nem pede nem para ele melhorar, sair dessa situação, e nem pede para ninguém. E com isso, se ele fizesse uma prece, qualquer um deles, ele acionaria uma espécie de ação magnética entre aquele que ora, entre ele e aquele a quem ele se dirige. Poderia-se pensar que o efeito da prece depende desse magnetismo, da força fluídica daquele que ora, mas também não é bem assim. Os espíritos têm a condição de poder acionar essa ação magnética fluídica sobre os homens e, em razão disso, complementam quando se faz necessário a insuficiência daquele que ora, seja agindo em seu próprio nome, ou seja dando naquela excepcional, desde que os julguem dignos dessa ajuda, ou quando elas passam sem ser proveitosa. Então, a espiritualidade ajuda. Os espíritos que vêm em nosso favor, que estão ao nosso lado, que estão vendo aquilo que a gente está pedindo, se a gente for, por exemplo, fazer uma oração, pedir uma coisa, às vezes a gente não sabe como se conduzir, às vezes não sabe como pedir aquilo para ele. Então, como está falando, os espíritos vêm ao nosso favor, vêm nos ajudar para que ela seja proveitosa, aquele pedido seja proveitoso. O homem que não acredita suficientemente
bom para praticar pela prece uma ação benéfica, não deve, por isso, deixar de orar em favor de outro, ou julgar-se indigno de ser escutado. A consciência de suas imperfeições é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança em Deus são um primeiro passo de retorno ao bem, e os bons espíritos sentem-se felizes por encorajá-los. A prece que nunca alcança a graça é a do orgulhoso, que só tem fé no seu poder, nos seus méritos, que se julga poder sobrepor a vontade do Eterno. E assim, gente, cheio de gente assim que às vezes não conversa para cá, para lá. Eu não vou perder tempo. Eu mesmo vou conseguir. Eu tenho mais força, eu posso usar meus meios, né? E assim vai. E por aí tá cheio, viu, gente? Não é um nem dois só, não. O poder da prece está no pensamento. Não depende nem de palavra, nem do lugar, nem do momento, nem da forma como é feita. Pode-se orar em qualquer lugar, a qualquer hora, sozinho ou com mais pessoas. A prece em conjunto tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração e o mesmo pensamento tem um mesmo objetivo. E o valor da prece está ligado à compreensão que as palavras tenham para quem ouve, porque é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende e nem se pode sentir no coração. Né? Isso daí, por exemplo, quando nós temos alguém entre nossos familiares, entre nossos círculos de amizade, ou mesmo fora. É muito comum nós nos reunirmos, darmos as mãos, né, e todos, a gente conversa. Nossa, gente, vamos esquecer qualquer problemática dos nossos lares, dos nossos maridos, filhos. Vamos todos nós pensarmos, mentalizarmos o nosso irmãozinho ou irmãzinha, que aconteceu um desastre, que vai ser operado, que está numa situação difícil. Então todos nós oramos juntamente, levamos o nosso pensamento para o alto. Isso daí é muito válido, gente, muito válido. O tempo que a pessoa fica chorando com os cantos, aflita, será que vai morrer? Será que vai melhorar? Junte-se a outro. Aí tira essa agonia, esse desespero, as pessoas ficam mais calmas, mais confiantes em Deus. Para que a prece toque o coração, é preciso que cada palavra transmita uma ideia. Se não é compreendida, não pode ser transmitida ideia nenhuma. Muitos oram por dever, alguns mesmo até por hábito. Então, da prece, geralmente que a gente mais deverá usar, né, nós todos, é para aqueles nossos conhecidos ou mesmo desconhecidos que faleceram. Muitas vezes a gente não pode comparecer no enterro, dar uma atenção. Qual é a nossa atitude? Imediatamente desligar qualquer papo, qualquer rádio, qualquer barulho e sentar no maior silêncio possível e fazer uma oração para aquele nosso irmãozinho que está se desencarnando, para que ele se encontre lá do lado de lá, sem as perturbações, sem as suas aflições, e que os seus entes queridos que já estão por lá o recebam de braços abertos. Então essa é a nossa atitude.
Vamos deixar para lá. Estava velho, estava na hora. Isso não é coisa que se diga. Então vamos orar, vamos pedir por Deus, não só por eles, como também pelos nossos irmãos sofredores lá do plano astral, que depois que eles estão nas alas, né, nos lugares de sofrimento, eles ficam aflitos, chorando desesperadamente. Então nossa prece não vai tirá-los de lá daquele local, mas sim fazer com que as suas dores se amenizem, que ele fique menos aflito, menos desesperado, que ele tenha confiança, que assim que ele melhorar, que tudo isso passa, que é tudo momentâneo, não é nada eterno. Então vocês veem, os espíritos sofredores clamam por prece e elas são proveitosas, porque ao ver que são lembrados, sentem-se reconfortados e menos felizes. Além disso, a prece tem para eles uma ação mais direta. Reanima o coração, reanima a coragem e estimula neles o desejo de elevar-se pelo arrependimento, pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. O homem sempre sofre as consequências de suas faltas e não há uma única infração. Nada, gente, nada, nem para o pensamento, nem se ele está num lugar onde tem nenhum encarnado, mas ele pensa que ele está sozinho e que ninguém está vendo. E nada que ele faça que estiver infringindo a lei de Deus, que não tenha a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao retorno ao bem. Então, no caso, por exemplo, dos nossos irmãozinhos sofredores, a gente tem que, na nossa oração, pedir isso, para que ele se arrependa, para que ele veja o que ele fez, para que ele fale, então, que ele está querendo melhorar, que ele pretende melhorar. E assim, dado o primeiro passo, fica mais fácil de ele se resignar no seu sofrimento. Subordinado ao arrependimento do culpado e ao retorno ao bem, a punição dura tanto quanto a permanência no mal, né? Já aqueles endurecidos não se comprazem nisso, não aceito, não, porque eu fiz, se eu puder eu faço outra vez. Nossa, até mesmo aqui encarnado a gente vê, o senhor está arrependido de o senhor ter feito isso com a sua esposa ou com o seu vizinho? Ele fala, não, se eu pudesse, eu faria outra vez. Nossa, quantos casos aí que a gente vê, a gente fica horrorizado, que ele não cede nem por nada, e às vezes por coisas bobas, gente, por coisas tolas. Será perpétuo se a permanência no mal também o for, e de curta duração, se o arrependimento vier logo. Então, se o cara não cede, não aceita o castigo, está revoltado, então ele vai sofrendo, né? Vai sofrendo, então para ele, aquele tempo que ele fica ali, dá na conta como se fosse eternamente. É igual a gente quando está com uma dor. Às vezes, gente, dura 5 minutos, a gente fala, nossa, parece que foi eterno, pensei que eu fosse eterno, pensei que nunca mais ia passar esse mal-estar. E a gente sente-se aliviado. A mesma coisa eles. Se eles se arrependessem, se eles vissem o que ele fez e começar a falar, não, eu errei, aceitar,
Aí ele mesmo ali naquele local, ele já começa a sentir mais leve, com mais alívio. Mas acontece que muitos são endurecidos, não aceitam de jeito nenhum. Eles acham que Deus é que é mau, e não ele. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe dá esperança. Mas o simples arrependimento do mal não é o suficiente. Está entendendo? É preciso a reparação da falta. E por isso que o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode sempre, pela oração da sua livre vontade, fazer o bem, reparando o mal que ele cometeu. Então, vocês estão vendo? Não adianta, então, o sofredor, ou mesmo nós aqui encarnados, clamarmos pela misericórdia de Deus. Eu não vou fazer mais. Foi sem querer. Eu estava nervoso. Ou foi impensado. Mas, queira ou não queira, a gente tem que reparar aquilo que a gente fez. Não só para a gente, como que a gente fez para o próximo. Então, tem pessoas que falam, eu pedi perdão para Deus, tudo bem. Mas não é por aí não, gente. E eu já vi gente que acha isso. Não me apresse, já pedi perdão, aí no outro dia faz a mesma coisa. Pedi perdão, então estou livre. Né? Estou livre, não vai acontecer nada. Mas então a gente está falando, está esclarecendo que não adianta nada. Tudo bem que ele arrependeu. Tudo bem que ele viu que ele fez mal. Mas ele vai ter, mais hoje, mais depois da manhã, mais algum dia, que retificar aquilo que ele fez. E é por isso que tem muitos desencarnados no plano astral que se mandam na hora de preparar para reencarnar. Não querem, de jeito nenhum, voltar à carne. De jeito nenhum se reencarnarem, porque ele sabe que ele vai passar aquilo que ele fez. O próximo passar. O homem é assim, constantemente, o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar o seu suplício ou prolongar indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade depende da vontade de fazer o bem. Esta é a lei imutável, em concordância com a bondade e a justiça de Deus. Portanto, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo, e a lei de Deus lhe mostra quais as condições para isso. Na maioria das vezes, o que lhe falta é a vontade, gente. É a força, é a coragem. Não vou fazer nada agora. Tem tempo, eu estou moço ainda. Ou então o outro, eu não sei se eu vou conseguir. Além de tudo é negativo, é pessimista. Não, desde que se você se determine a fazer alguma coisa, vá em frente. Confie em Deus, confie na bondade. E tudo será relevado, gente. Tudo vai melhorar. Então, irmãos, que Jesus nos abençoe a todos.